Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo das Engenharias. Eu sou o engenheiro Marcos e hoje vou estar trazendo para vocês um review barra funcionalidades dessa treina laser da Bosch, a GLM100C, e deixando também ao final a minha opinião se vale a pena ou não você estar adquirindo esse produto ou algum produto análogo a ele. Essa daqui, como vocês podem ver, é a caixa da treina. E juntamente com a treina ela vai acompanhar o cabo USB para carregamento, que ele vai estar funcionando com a tensão de 5 volts, ou seja, você vai conseguir carregar ele no seu computador ou carregar igual ao seu celular com aqueles adaptadores para tomada. Acompanha também o manual e essa bolsinha, esse case para você estar colocando na sua treina. Essa alçazinha aqui, ela não acompanha no produto quando você o adquire. Eu coloquei porque facilita bastante o manuseio e a operação. Quando você está tirando as medidas, fica até mais seguro, mas ela não acompanha o produto. Antes de entrarmos no funcionamento dela, é importante falar algumas informações contidas no manual. O tempo de carga aproximado é de 3,5 horas. Com a carga completa é possível fazer cerca de 25.000 medições se a treina ela estiver com a luz de fundo desativada, som desativado e o Bluetooth desligado. Ou seja, o manual ele impõe a condição de menor desperdício de energia para chegar ao número de 25.000 medições, como é indicado. Ela possui cerca de 0,14 kg, ou seja, é bem leve, e tem dimensões características de 51 mm, 111 mm e uma espessura de 30 mm. A treina consegue realizar a medição de no máximo 100 metros e ela possui um sensor de inclinação embutido. Ela possui desligamento automático após inatividade por 5 minutos e do laser após 20 segundos. Nesse ponto, pessoal, é importante falar que o laser ele não deve ser apontado para pessoas e nem animais, pois o raio ele pode causar acidentes com a visão. Nós sabemos que trata-se de uma ferramenta que vai estar auxiliando aí no nosso trabalho e não de um brinquedo, então é sempre importante estar fazendo ressalva para este ponto. Agora que já foram explicadas as informações básicas a respeito da treina, nós vamos adentrar nas suas funcionalidades. Bom pessoal, como pode ser observado, a treina ela possui 11 botões e cada um desses botões vão ser utilizados conforme as funções que forem sendo demonstradas em sequência. Primeiro nós vamos apertar esse botão aqui, que ele faz o acionamento da treina. Se nós apertarmos e segurarmos ele, ele faz o desligamento da treina. Inicialmente a treina é configurada para ela entrar na função de simples medição de comprimento, mas se nós, por exemplo, entrarmos em outra função e quisermos entrar nessa função que ela é configurada, nós vamos entrar aqui, ó, simples medição de comprimento, apertando essa tecla uma vez, apertando duas vezes é a medição de área, 3 vezes é a medição de volume. Eu vou voltar aqui para a primeira função, que é a simples medição de comprimento, apertando essa tecla aqui a gente vai estar acionando o laser, apertando mais uma vez a retirada da medida, e é nos indicado aqui na tela juntamente com a angulação ao qual eu fiz a retirada dessa medida. Se eu apertar duas vezes, eu vou entrar na medição de área, apertando aqui a tecla, ó, tiro a medida, tiro as duas medidas, ele já me dá a área de maneira automática. Apertando mais uma vez, eu vou tirar as medidas, e ele já me dá o volume de maneira automática, o que vai facilitar bastante o trabalho no seu dia a dia. Nesse ponto, eu vou estar voltando aqui para a simples medição de comprimento e vou mostrar para vocês a funcionalidade dessas 3 teclas aqui.
Se eu retirar uma medida e quero fazer a soma com a outra medida aleatória, por exemplo, eu aperto aqui o mais, aperto esse botão para retirar a medida, depois eu aperto o botão de igual. Então ele vai estar fazendo a soma das medidas. Do mesmo modo eu posso estar realizando a subtração conforme me for conveniente. E se eu apertar nessa tecla de ligar e desligar apenas uma vez, ela vai estar apagando as medições anteriores. Bom, a próxima função é a função de medição de inclinação. Apertando essa tecla aqui, eu vou estar entrando nela. Quando eu aperto só uma vez, a inclinação ela vai ser com relação à base da trena, ou seja, eu apoio a minha trena aqui, ó, e eu vou estar medindo aqui a inclinação conforme eu vou rodando ela. Se eu apertar essa tecla mais uma vez, a medição de inclinação ela vai ser exatamente com relação à lateral da trena. Então eu posso estar retirando a inclinação desta maneira. E se eu apertar e segurar esse botão, ele vai estar fazendo exatamente a calibragem da trena, que é só seguir os passos conforme a tela para que seja calibrada. Como a minha já está calibrada, eu não vou fazer mais nenhuma alteração. Nesse ponto aqui, é importante observar que esse botão do igual, para realizar as operações, ele também tem um cronômetro, que correlaciona com o temporizador. Se eu apertar e segurar ele, ele vai estar realizando o temporizador e no final da contagem ele vai fazer a medição da função que eu coloquei nele. Como podemos ver, ó, a função de simples medição, ele me deu aqui a medida. Então ele vai servir exatamente para isso. Agora, esse botão daqui, ele vai indicar com que relação a medição vai ser feita em relação à trena. Aqui em cima é indicado a posição atual. Então a posição atual está com relação à base da trena. Se eu apertar mais uma vez, ele vai pegar com relação ao apoio da trena, que tem aqui atrás, ó. Então ele vai pegar daqui de baixo. Se eu apertar o botão mais uma vez, como está indicado, ele vai pegar daqui de cima. Se eu apertar mais uma vez, ele pega com relação ao meio. Se eu apertar mais uma vez, ele pega com relação à base. Eu vou deixar com relação à base aqui, que é a maneira mais convencional utilizada, mas aí vocês podem estar modificando conforme lhe for conveniente. Agora, pessoal, esse botão aqui, ele tanto serve para configurar a trena, como para entrar em mais algumas funções que ela apresenta. Se eu apertar ele e segurar, eu vou estar entrando no set de configurações da trena. Aqui é o volume, eu posso estar deixando o volume ligado ou desligado, apertando menos ou mais aqui. Apertando o botão de função mais uma vez é a iluminação, eu posso deixar o automático, desligado ou ligado, vou estar deixando no ligado aqui. Apertando mais uma vez, eu entro na função do nível bolha, que eu posso associar exatamente a essa função da rotação aqui. Eu vou estar indicando se eu estou usando o nível bolha ou não. Apertando mais uma vez, eu entro na rotação de tela, ligada ou desligada. Conforme eu vou mexendo a trena na função aqui, a tela dela ela vai rodando, depois eu vou mostrar. Apertando mais uma vez, eu posso estar deixando o laser sempre ligado ou ele ligado apenas quando eu aperto esse botão, como está agora. Aqui é onde eu vou alterar a unidade das minhas medições e aqui é alterar a unidade das angulações. Aqui, ó, como eu disse a vocês, como eu estou com a trena nessa posição, ela vai ficar a tela assim. Se eu mexer para cá, ó, a tela já se move. Se eu mexer para cá, a tela se move. Ou seja, essa rotação ela ajuda bastante conforme você vai tirando as medidas em cada caso. Além das configurações, esse botão ele também entra em algumas funções que a trena irá realizar. Se eu apertar ele apenas uma vez, ele vai entrar na função de medição contínua. Eu aciono a trena e conforme eu vou movimentando ela para cima ou para baixo, vamos distanciando do ponto, ele vai tirando as medidas máximas e mínimas depois que eu realizei esse acionamento do laser. Ou seja, isso aqui vai facilitar bastante. Por exemplo, você quer colocar um móvel a 1 metro da sua parede. Você aciona a trena, vai se afastando. Quando chegar a 1 metro, você vai saber exatamente a posição que você se encontra.
Apertando mais uma vez o botão de função, nós vamos entrar na próxima função da treina, que é a medição de altura indireta, onde você vai estar localizado no ponto mais baixo, com relação à altura que você quer, e vai fazer a medida da direção inclinada. Você fazendo a medição, ele vai lhe dar a altura, essa aqui em preto, e vai lhe dizer o ângulo e a medida que você retirou. Apertando mais uma vez o botão de função, ele vai tirar a medida de distância indireta. Você vai estar localizado dessa vez no ponto mais alto dessa altura aqui, e você quer saber essa medida horizontal, porque por algum motivo está impossibilitado de saber. Então você vai tirar essa distância daqui, e aí ele vai lhe dar exatamente essa distância que está em preto aqui e o ângulo ao qual foi retirado. Apertando mais uma vez, nós entramos na função de dupla medição de altura indireta. Por exemplo, se você estiver no terceiro andar de um prédio e você quer saber a altura do prédio da frente, você vai fazer a medição do seu andar para cima, depois você faz a medição do seu andar para baixo. Então você vai ter exatamente a altura total que o prédio da frente vai ter, como por exemplo. Se nós apertarmos mais uma vez o botão, nós entramos na última função da treina, que é a função de área de superfície de paredes, no qual você vai medir a altura da parede, de 1/4, por exemplo, e depois você vai medindo só a largura de cada parede, e aqui ele já vai somando a área em metro quadrado, que vai facilitar bastante o seu trabalho. Se nós apertarmos mais uma vez, ele volta para a função de medição contínua. Ou seja, essa foi a última função e essas são todas as funções que essa treina vai ter de maneira básica. Esse botão aqui, ele é o botão que vai gravar as 50 últimas medidas que você retirou. Ou seja, se eu for apertando ele aqui, ele vai me indicando a função e todas as medidas que eu fui tirando no decorrer desse vídeo, e se não chegou a 50, que eu estava fazendo antes. Então realmente é uma função muito boa, que vai me dar em tela aqui todas as configurações no momento que eu retirei a dada medida. E o último botão então, pessoal, é esse botão aqui do Bluetooth. Se nós apertarmos ele e segurarmos, o Bluetooth vai ser acionado. Se nós apertarmos ele e soltarmos, o Bluetooth ele vai ser desligado. Esse Bluetooth ele vai servir para sincronizar com determinados aparelhos, como por exemplo o celular. Existem aplicativos até da própria Bosch que eles vão estar podendo fazer o controle remoto dessa treina aqui, sem necessidade de você estar apertando nela, se você não quer desgastar, ou se você quer colocar um tripé, por exemplo. Você pode colocar através desse adaptadorzinho aqui, dessa entrada, e fazer acionamento da treina de longe, se você quer tirar alguma medida e não possa estar perto dela, como por exemplo. Ou alguns aplicativos que eles já fazem o desenho conforme você vai tirando as medidas e indicando os ângulos. Eles já vão fazendo a planta baixa, ou o desenho de algum ambiente que você queira, enfim. Através do Bluetooth você vai estar podendo colocar uma interatividade entre essa treina e os diversos aplicativos existentes. Bom pessoal, então foi mostrado como é feita a utilização de cada botão, bem como a funcionalidade de cada uma das funções que essa treina ela apresenta. Então, como eu disse a vocês, eu iria estar deixando a minha opinião se vale ou não a pena estar adquirindo esse produto. E para mim realmente vale, é uma ferramenta fantástica que vai auxiliar aí de sobremaneira no dia a dia de trabalho. Ela tem várias funções, até de maneira, faz o cálculo de maneira automática, né, o que vai estar facilitando mais ainda o seu trabalho. Então, se você tiver a oportunidade de estar adquirindo essa treina da Bosch, a GLM 100C, adquira. Se você tiver a oportunidade de adquirir outra, se quiser mais barato, por exemplo, tem várias treinas aí da marca, até de outras marcas, que são mais baratas e não tem tantas funções, mas adquira, porque só o fato de ter essa medição de comprimento, para mim, já vale a treina. E essa aqui, por ter tantas outras funções, ela faz valer de fato a aquisição desse produto. Então, realmente vale a pena. O único ponto, na minha opinião, que essa treina ela deixa a desejar é com relação à medição
de medidas externas durante dias com grande insolação. Ou seja, quando você está de maneira externa com insolação muito grande, a uma longa distância você não consegue enxergar aonde o feixe de laser ele está direcionado. Então, basicamente, você não vai saber onde aquela medida é retirada. A trena vai conseguir efetuar a medida? Vai, mas você não vai estar enxergando o laser durante o dia no ambiente externo com insolação muito grande. Durante a insolação baixa, no dia ou durante a noite, em ambientes externos, é perfeitamente aplicável, porque você consegue enxergar o laser, mas externamente, com grande insolação, como eu disse, você não vai conseguir enxergar onde o laser está apontando. Bom pessoal, esse foi o vídeo então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a quem queira estar adquirindo o produto, a quem não sabe mexer nele ainda, ou a quem está tentando procurar uma treina boa para adquirir. Eu indico demais essa treina, ela é realmente muito boa, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, curta aí, pode comentar, perguntar qualquer coisa que eu estarei à disposição para tirar dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para estar sempre recebendo o alerta de quando novos vídeos forem postados. Muito obrigado a todos, pessoal, e até a próxima.